Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, dependendo da hora que você estiver vendo aí. Sou Gabriel Molim Massini e vou estar apresentando o trabalho que o senhor propôs para a gente, terceiro ano de eletromecânico IFES, sobre guerra, ciência e poder, no contexto da Segunda Guerra, juntamente com meu amigo Caio Farias dos Santos Amorim. Né, Caio? Sim, a primeira questão que a gente vai estar se debruçando aqui na nossa pauta, quais foram as áreas de conhecimento necessárias para fazer essa arma total, essa última bomba que deu um ponto final nessa Segunda Guerra? Bom, os conhecimentos científicos necessários foi na área de física e química. Na área da física, principalmente, foi aí para muitos o maior cientista de todos os tempos ou do século XX, Albert Einstein. Ajudou muito, foi pioneiro essa descoberta da fissão nuclear, usando urânio. Na área da química, foi quem, Gabriel? Foi o cientista estudado por nós no primeiro ano, Ernesto Rutherford, em que ele descobriu o modelo atômico, que é aceito hoje em dia, em que os prótons e nêutrons se encontram no centro, no núcleo do átomo, e que quando você aplica uma força e divide este núcleo, você faz a fissão nuclear, você divide o núcleo em partes menores e com isso você libera uma quantidade enorme de energia. E quando você faz isso com urânio enriquecido ou plutônio, perdão, você obtém-se as bombas atômicas, que é uma quantidade imensurável de energia utilizada para destruir. Sim, mas Rutherford começou esse projeto em 1932. Já havia falácias de uma guerra, mas foram 7 anos antes de começar a Segunda Guerra. Ele tinha o objetivo estritamente científico, como pesquisador. Mas, em 1939, foi iniciado o projeto Manhattan para fazer bombas de destruição geral, que poderiam causar genocídios em povos inteiros. Então, qual foram as razões para esse projeto Manhattan? Para fazer duas bombas que são capazes de destruir cidades inteiras. Você sabe, Gabriel? Bom, para que os cientistas se dedicassem ao projeto da ilha mais povoada de Nova York, já havia uns boatos em que a Alemanha estava desenvolvendo armas, bombas que poderiam dizimar sociedades. E assim, houve um temor nos americanos, juntamente com os cientistas, e que eles se juntaram para fazer o projeto Manhattan, que desenvolveram essas bombas e nunca passaram na cabeça dele que essas bombas poderiam ser utilizadas, era mais para causar medo. Exatamente. O projeto Manhattan foi baseado em quê? No medo da Alemanha e no ataque iminente que a Alemanha poderia causar ao solo americano. Então, os Estados Unidos, como potência mundial, buscou os melhores cientistas da área para fazer suas bombas também. Porém, mal sabiam eles que essas bombas seriam usadas sem sofrer ataques. Os Estados Unidos não sofreu nenhum ataque em solo americano por bomba nuclear, mas atacou o solo japonês. Então, essa culpa aí, o peso, o sangue de milhares de mortos, é culpa do governo dos Estados Unidos ou culpa de cientistas que fizeram a bomba, Gabriel? Bom, para mim, na minha humilde opinião, acredito que a maior parte da culpa esteja na mão do governo estadunidense, porque nunca se passou na mente cientistas como Einstein, pelo Robert Oppenheimer também, que essa bomba poderia ser utilizada, que no caso foi utilizada para matar milhões de pessoas em um piscar de olhos, que é algo
poder destrutivo e devastador. E, como o Scheider citou, um dos cientistas, o Oppenheimer, ele sentiu esse peso que caiu um pouco sobre ele. Falou que tem sangue nas mãos dele. Porém, foi o governo que utilizou as bombas para matar sem sofrer nenhum ataque. E o presidente estadunidense, para responder o Oppenheimer, falou: só lavar a mão que passa. Ou seja, ele nem sentiu o peso dessas tantas mortes, nem se importou. Exatamente. A esse ponto da guerra, a Alemanha já tinha se rendido. Porém, o Japão ainda não. O presidente estadunidense, que teve essa prosa histórica com Robert Oppenheimer, o Harry Truman, ele que ordenou que fosse lançada uma bomba, a Little Boy, na cidade japonesa. Então, a culpa é dele. Ele poderia organizar um ataque terrestre. Teriam perdas estadunidenses? Sim. Porém, teriam menos perdas japonesas e não teriam perdas de inocentes, mulheres, crianças, apenas de soldados. O Japão iria se render alguma hora. Os Estados Unidos tinham mais poder de fogo. Não era necessário usar essa bomba. Então, tenho para mim que a culpa é do governo dos Estados Unidos. Os cientistas que fizeram a bomba? Sim. Porém, a culpa maior é do governo estadunidense, que não deveria ter lançado nem a primeira bomba. O Japão não se rendeu após a primeira bomba e lançou a segunda. E os Estados Unidos lançou a segunda. Após mais de 140 mil mortes, o Japão se rendeu. Porém, não deveríamos ter esse marco histórico, esse marco tão ruim na história. A culpa é, sim, do governo dos Estados Unidos. E quem fez esse ato deveria ser julgado aí de acordo com as leis de guerra. Isso é um crime de guerra. Mas, eu, Caio Farias e Gabriel Mourim, quem somos nós para julgar? Nós, hoje... Somos nós perto da potência, né, estadunidense. Hoje, no século XXI, à frente de nossos smartphones e nossos computadores, temos morais para julgar a postura dos cientistas? Os Estados Unidos está errado. Os cientistas estão errados? Nós podemos julgar os cientistas, Gabriel? Bom, é muito difícil. Nós podemos julgar eles, dizer que eles estão errados, por exemplo. A gente pode pensar que passava na cabeça desses caras numa hora dessas, né? Sendo ameaçados no meio da guerra, podendo ser atacados de uma hora para outra no navio, atacar uma bomba na casa deles, um ataque de avião, de caça. Você não consegue pensar o que passa na cabeça deles. Nunca estivemos na guerra para saber o que é realmente. Então, quem somos nós, né, para julgar? Nunca experiência para julgar a moral desses cientistas. Moral é uma coisa que a gente vai ver em filosofia, que é algo mais individual. Cada um tem sua moral, suas escolhas, né, Caio? Exatamente. Nós, atualmente, estamos no quadro de pandemia. Porém, não temos risco de ser atacados por aviões, navios, bombas nucleares, soldados armados. Os cientistas tinham seu país, suas cidades natais, seus estados, sua família ameaçados. Eles o quê? Uma ameaça que a Alemanha estava fazendo, boatos falassem que a Alemanha estava fazendo uma bomba. Eles queriam fazer sua arma também. Porém, teoricamente, não sabiam que ela ia ser usada sem sofrer nenhum ataque. E não ia ser usada para responder ao ataque da Alemanha, mas sim para um genocídio. Então, não acho justo julgar os cientistas. O contexto que eles estavam vivendo lá, a gente não passou e provavelmente não vamos passar. Mas hoje... Diferente contexto, né? Sim. Hoje em dia, com esse contexto aí de pandemia, está acontecendo também relações entre a ciência e os governos, os cientistas e o poder. Mas
E aí, nesse caso das vacinas, é possível estabelecer conexões? Os cientistas agem, sem conexão com os governos ou está tudo interligado, Gabriel? Bom, na minha opinião, novamente, eu acredito que está tudo interligado, porque com a pandemia mundial, em que o comércio foi todo fechado, econômica, crise na saúde, crise política, cada governo quis logo fazer uma vacina, descobrir uma vacina. E assim houve a corrida de vacina e temos várias vacinas no mercado, né? A Coronavac, Sputnik, da Pfizer. Ou seja, quem chegasse primeiro ia se dar muito bem, porque ia conseguir vacinar a sua própria população, ainda conseguir vender para ter poder para as outras nações, nesse caso, né, cara? Sim. Em janeiro deste ano, enquanto o Brasil estava iniciando sua vacinação, os Estados Unidos já tinham vacinado mais de 15 milhões de pessoas. Hoje, os Estados Unidos, com sua população quase toda vacinada, está vivendo bem, está vivendo um quadro como se fosse antes da pandemia e já superou essa doença. Porém, Brasil, países de África e Sul e Sudeste Asiático ainda estão enfrentando isso. A Índia enfrenta um dos piores quadros de pandemia atualmente. E essa relação é humanitarismo ou é apenas poder? Quem tem mais dinheiro? As potências europeias já estão todas vacinadas. As potências europeias já compraram as vacinas. Então, é quem precisa mais ou quem tem mais dinheiro, Gabriel? É tudo um conflito de poder, né? Por exemplo, os Estados Unidos estavam vendendo as vacinas para o Brasil com descontinho amigável, assim podemos falar, por interesses econômicos e políticos. Mas se você não vê essa mesma atitude deles vender essa vacina com descontinho especial para países africanos, asiáticos, por exemplo, também, né, podemos ver outro conflito entre países em que, por exemplo, se eu for vacinado com a Coronavac e quiser viajar para algum país europeu ou Estados Unidos, não poderei viajar, pois eles não confiam nessa vacina criada pela China, né, devido a conflitos econômicos. Exatamente. Enquanto na Hungria, em Budapeste, se realiza campeonatos de futebol com mais de 50 mil pessoas nos estádios, os países emergentes, países de terceiro mundo, que querem movimentar a economia, querem vacinar a população, enfrentam restrições, enfrentam grandes dificuldades. Então é questão de que a vacina se tornou um produto de mercado. Assim como carne bovina, carne suína, frutas, legumes, a vacina se tornou uma questão de mercado. Não é quem precisa. Quem mais dinheiro leva. Quem tem mais dinheiro leva, exatamente. Então, enfim, assim eu acho que nós encerramos nosso trabalho. Nossa prosa, nosso mini podcast. Sim. A Segunda Guerra, as bombas, a ciência, o poder. Interessante. Muito legal ter essa prosa com você, Gabriel. Voltaremos a ter esse tipo de prosa em breve. Fiquem ligados aí. E se tudo der certo, presencialmente. Sim. Mostrando. Nosso ilustre professor Scheiner. Temos essas prosas com alguém que sabe mais. É realmente interessante. Exatamente. Obrigado pelo seu acesso e tenha um bom dia.